Bom, então vamos começar, vamos dar uma olhada, né, no conto em si, como aparecem nele, né, algumas questões que eu já levantei, né, na primeira parte dessa aula, né. Então, ele já dá, né, bem o tom aqui da história que ele vai contar com essas epígrafes, né, como epígrafe de uma canção do Noel Rosa, né, que acaba falando um tanto do Laércio Arrudão, né, um valente muito sério, professor do desacato que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério, né. Então aqui ele está um pouco já dando o tom trágico dessa história, né. E depois uma epígrafe fictícia, né, fictícia e ficcional, a epígrafe é fictícia, o texto é ficcional, né, que é dessa fala do ensino aí do Laércio Arrudão, né, quem gosta da gente é a gente, só, né, essa lição de individualismo extrema, né, e apenas o dinheiro interessa, só ele é positivo, o resto são frescuras do coração, né. Então, a gente, pelas epígrafes, né, a gente já começa a entender, a gente entende que essa aqui é a lição e a gente entende que essa lição leva um pacato para o cemitério, né, enfim. Enfim, vamos então para algumas questões, né? Então o texto é dividido em três partes, o conto é dividido em três partes, moleque de rua, que divide aí a vida do Paulinho Perna Torta, né? Primeiro como moleque de rua, depois na zona e a última parte se chama depois de 1953. Né? Então eu já queria fazer um comentário a respeito dessa coisa do depois de 1953, e localizar, então, já que ele localiza tão bem, né, essa história no tempo e no espaço, né, na zona aí do Bom Retiro, enfim, do centro de São Paulo, nesse momento de 53. Né? Então deixa eu só dar um contexto para vocês, que é o seguinte: de 1940 a 1953, essa zona, né, do meretrício, né, essa zona da prostituição, né, de São Paulo, ela funcionou como um espaço oficial. Tá? Então tinha o governo de São Paulo, né, na organização que o Adhemar de Barros, nesse planejador aí da urbanidade de São Paulo, ele realmente determinou que nessa região que inclui ali o Bom Retiro, né, no centro de São Paulo, seria essa região de prostituição, ou seja, ele circunscreveu, né, esse espaço, né, o governo falou, não, dentro desse espaço vocês podem levar aí adiante a malandragem e a prostituição. Daqui vocês não podem sair, né? Então, isso era, então não era, a prostituição era legalizada, né? Claro que o tráfico, né, de prostitutas, e tinha toda uma questão de tráfico do que eles chamam de polacas, né, das polonesas que vinham ilegais para o Brasil. Essa parte não era legal, mas a prostituição em si não era um crime, né? Não era só tolerada, né? Esse é o meu ponto, ela era tolerada nesse espaço, mas também a polícia não tinha o poder, né, de fazer nada contra a prostituição em si, né? Os crimes que circulam em torno dessa prática, sim, mas em torno da prostituição, não, né? Na prostituição, não. Então, era um espaço aí até 53 onde essas coisas podiam funcionar, né, legalmente, né? As atividades de prostituição, os bares, enfim. No determinado momento, aí, né, justamente em 53, comerciantes, todo um lobby, né, toda uma reclamação dos comerciantes dessa área, comerciantes e moradores que não estavam envolvidos, né, nessas práticas, enfim, surtiu efeito e o governo decidiu acabar, né, com essa deixar de tolerar, né, enfim, proibir e acabar, né, com essa área, né, enfim, não deixar essa área, fazer com que essa área deixasse de ser uma área em que isso poderia funcionar livremente. É o que ele relata ali, né, na questão do destroçamento total, né, que a polícia faz ali no final de 53, né, aquela coisa violenta. Né. Então, aqui ele está contando uma história de um personagem, de uma região, mas também está lembrando aí, né, uma questão específica da história da cidade de São Paulo.
Quando a gente chegar lá eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então ele começa contando aí, né, da infância, né, do menino de rua, né, como ele chama mesmo, né? E aí, né, ele fala muitas coisas sobre ele, né, mas essa questão aqui, né, que ele levanta e que eu já comentei, é central, né? Aguentava frio nas pernas, andava de tênis furado, olhava muito doce que não comia, e os safanões que levei no meio das ventas, quando me atrevi à vontade, me ensinaram que o meu negócio era ver e desejar, parasse aí, né? Então essa é a lição desse momento, né, do menino de rua, que quando ele começar a trabalhar com o Arrudão, vai se transformar com Laércio Arrudão, né, porque ele sempre é mencionado como o nome inteiro, que vai virar uma outra lição, né. E aqui, né, essa contradição, né, que é tão comum, né, apesar dele aprender que o negócio dele era ver e desejar e que parasse aí, ou seja, que ele não se metesse, né, a tentar ter alguma coisa, ele ainda assim levava o nome de vagabundo desde cedo, né. Então aqui já tem essa crítica mesmo, né? Essa crítica social. Não adianta você ser honesto que a elite, né? Que quem dá os nomes, né? Quem decide quem é o quê, né? Dá o nome de vagabundo. E aqui isso aqui, né? Ele está falando em primeira pessoa aquilo que a gente já viu também no conto do Scliar, né? O mendigo está lá, ele não cometeu crime nenhum, né? Mas ele é vagabundo mesmo assim e merece, naquele conto, né, a pena de morte. Vamos aqui adiante. E aí ele conta, né, enfim, aqui essa questão do dinheiro, né, como era muito pouco dinheiro, mas era o que ele precisava para comer, né, para continuar sobrevivendo. E aqui tem esse parágrafo muito interessante em que ele cita todos os nomes, né, todas as gírias, né, para dinheiro, para marcar justamente a importância de conseguir. E é um dinheiro miúdo, né, então ele fala, bem podia me virar na Estação da Luz, também redia lá, né, como engraxate, né. Fazia ali muito freguês de subúrbio até de outras cidades, Franco da Rocha, Perus e Jundiaí. Descidos dos trens, marmiteiros ou trabalhadores do comércio, das lojas, gente de escritório da estrada de ferro, todo esse povo de gravata que ganha mal, né? Então ele é o trabalhador que serve a quem já ganha mal, né? Ele não é nem um... Não tá, quer dizer, ele está 2 degraus, né, abaixo de alguém que efetivamente manda em alguma coisa, que tem de fato dinheiro, né? Mas que me largava, essa gente ganha mal, mas que dava o dinheiro para ele, ou seja, mas que me largava o carvão, o mocó, a gordura, o maldito, o tutu, o pororó, o mango, o vento, a granucha, a seda, a gaita, a grana, a gaitolina, o capim, o concreto, o abre caminho, o cobre, a nota, a manteiga, o agrião, o pinhão, o positivo, o algum, o dinheiro, né? Termina de fato com uma palavra da linguagem formal, né? Aquele de que eu precisava para me aguentar nas pernas sujas, almoçando banana, pastéis e sanduíches, e com que pagava para dormir a um canto com os vagabundos lá nos escuros da Pensão do Triunfo, né? Então, aqui tem essa questão que ele não tinha sequer casa, né? Ele tem um teto, que é a Pensão do Triunfo, mas não é a casa dele, né? Ele era de fato um teto onde ele podia, né, embaixo do qual ele podia dormir, mas que tinha que sair, né, bem cedo, né? E no qual ele sentia, não tinha ninguém para cuidar dele, né? Muitas vezes. Às vezes a dona Catarina ajudava, enfim. E aí ele vai contando, então, né, esses infortúnios para conseguir o maldito, né, o algum para comer o pastel dele, né. E aí, finalmente, então, ele comete esse pequeno, né, delito, e aí cai na boca tem que fugir do juizado, né, ele é uma criança ainda, e vai por aí. Né? E aí vem de novo essa questão também, né, muito oral, né, de tudo que ele foi fazendo, e essa questão de ir entulhando mesmo, né, acumulando os verbos, né, e essas ações para dar criam esse efeito mesmo de uma vida muito bagunçada, né, muito em movimento, tem que estar em movimento, né, para conseguir sobreviver. Né. Vasculhei, revirei, curti fome quietamente, peguei chuva e sol no lombo, lavei carros, molhei nos subúrbios, entreguei flor, fui guia de cego, pedi sanduíches nas confeitarias, nos botecos, corri bairros inteiros, Moca, Penha, Cambuci, Tucuruvi, Jaçanã.
Me enfiei nos buracos e muquifos mais esquisitos, onde nem os ratos da polícia chegam. Ajudei nos ferros velhos, me juntei a pipoqueiros nos portões do Pacaembu e lá no hipódromo de Cidade Jardim sapequei muita charla, servia mascates lá nas portas do Mercado da Lapa, me dei com gente de feira, vendi rapadura, catei restores de batatas às beiras do Tamanduateí. Morei na favela do Piqueri, me virei com jornais nos trens suburbanos de Sorocabana. Malandrei, levei porrada, corri da polícia, mudei não sei quantas vezes, dei azar, dei sorte, sei lá, fucei e remexi. É um período enorme, né? Para justamente dar, né? E aí essa questão da oralidade, né? Para contar tudo que ele fez, né? Para poder sobreviver. Né? Andando por aí como um bicho, decorei os nomes de todos esses becos, praças, largos, ruas. Minhas mãos ficaram quadradas como mãos de pedreiro. Né? Aí ele vai contando também, né? E aí tem essa relação, né, dele com a cidade, com as ruas, né? Quais são as ruas preferidas, a rua em que se pensa, a rua em que se faz, né? Tudo aí, pensando nesse centro da cidade, né? Para quem conhece São Paulo, é o centro mesmo, centro do centro, né? No viaduto do Chá, né? E continua nessa coisa de engraxando, etc. Aí até que, enfim, ele conhece, então, o Laércio Arrudão. Né? O primeiro que olha para ele vê ali o potencial dele de ser um malandro, né? Como esse lugar de alguém que pode parar de... que pode ver, desejar e conseguir. Né? Essa é a virada dele, né? De aprender, né? Descobrir que ele pode conseguir, né? Se ele tiver o apoio, né, e se ele tiver a vontade. E aí então ele vai para a zona, começa a trabalhar, né, como no bar ali do Arrudão, já num esquema mais de malandro mesmo, né? Ele fica ali no bar enchendo as garrafas de água, né, as garrafas de bebida diluindo em água, enfim, e aí ele começa, né, esse relato então da zona com essa frase que ele vai repetir algumas vezes, né, vou pedalando. Né? Então aqui tem um salto temporal, né? Ele já tem uma bicicleta que ele ganhou da namorada dele, a Ivete, né, uma prostituta, e que ele ganhou quando ele já está aprendendo, né, que ele pode explorar, então, e a pobre da Ivete, né, que tem um fim trágico. E aí, mas ele ainda né, ainda tem é importante essa questão do vou pedalando, né, como ele repete, e esse primeiro momento da zona, desse relato da zona, né, porque é um relato de liberdade, né, ele ganha essa bicicleta e ele sente esse prazer de ir andando e percorrendo as ruas e sentindo, né, o vento na cara, e são essas ruas que ele conhece, né, e ele vai, nesse trecho aqui, né, lá no Largo do Coração de Jesus, vem chegando as batidas da igreja. Toca também a sirene da fábrica de máquinas de costura aqui da rua José Paulino, que é uma rua ainda ligada à moda no Bom Retiro, em São Paulo, né, ligada à produção de roupa mesmo. Enfim, meio-dia, sol queimando, sozinho no meio da rua, apenas deslizo, pedalando ao contrário, folgando o impulso da descidinha, gozando. Né? Então é esse elogio da liberdade, agora que ele tem alguma, né, que ele tem um ponto fixo, que ele tem uma casa, que ele tem um teto dele mesmo, né, e uma fonte de renda, duas fontes de renda, né, essa Via Laércio e a exploração da Ivete, né, ele tá num momento de satisfação da vida dele. Né, e que é representado muito, muito bem, né, pela sensação aí de andar de bicicleta. Né, ele fala, né, gostoso, o vento quente me dando na cara, o sol me enxugando os cabelos, os olhos doem um pouco, acordei agorinha, gostoso pedalar. Né. E aí essa relação dele com a Ivete, né, que é uma relação de afeto, mas uma relação de exploração também, mas uma exploração ainda muito, ele tira um trocado, né, a Ivete chega com dinheiro da noite, né, do trabalho dela como prostituta, e eles têm uma relação de fato afetiva, né, e ele recebe o dinheiro, tira um pedaço, né, às vezes ele quer tirar um pouco, diz que quer tirar um pouco mais, mas não tira. Né? É só depois, né, que ele se converte no malandro, de fato, que ele aprende, né, por assim dizer, que ele tem que tirar todo o dinheiro, né, da Ivete. Né? Aqui não, né? Aqui ainda é uma relação, né, um pouco menos desigual.
né? Então tem exatamente esse momento, né, em que ele fala, que é bonito até esse momento, né? Ele fala de como ela chega, né, tarde da noite com muita droga, né, depois de usar muitas drogas para poder aguentar todo o trabalho de prostituta, né? E aí eles se encontram em casa, né? Com ele chegando do trabalho, do boteco, né? Do Laércio na bicicleta, né? E aí tem essa parte, né? A madrugada vai se acabando, eu chego do boteco de Laércio Arrudão, sempre trepado na minha magrela, trazendo na esquerda o litro de leite gelado. Põe uma acabada para dentro. A acabada é a Ivete, né? Que trabalhou a noite toda. A gente fala, ela pergunta como foi o dia, enquanto bebe o leite para cortar o tóxico. Agacho, me cato a caixa de charutos que fica debaixo da cama, começo a contar o dinheiro que Ivete beliscou na noite. Vou estendendo as notas sobre a coxa. Então tem essa relação, ele traz o leite para ela, enfim, ele cuida um tanto dela, né, e vai ver o dinheiro, mas também gerencia o dinheiro dela, né, e tira o dele, né. Enfim, e aí essa parte toda vai nessa toada do Vou Pedalando, né? O Vou Pedalando não é só a descrição dessas manhãs aí dele da bicicleta, mas também uma descrição dessa fase da vida, né? Em que ele vai aí nesse movimento suave, né? Vou pedalando e vai passando aí, vai contando também um tanto das histórias aí dessas personagens que ele vai conhecendo, das travestis, né? Enfim, enfim, toda essa malandragem, né? Ou enfim, esses excluídos, né? Na verdade, né? Esses excluídos de uma vida social mais organizada, do trabalho formal, no final das contas, né? E aí vem esse processo aí do Laércio Arrudão, né? Com o personagem, a primeira coisa que ele ensina, né, ensina é uma palavra complicada aí, mas é de fato, né, é que ele não tem, que ele tem que explorar mais a mulher dele, né, que ele tem que explorar mais a Ivete, né, e é difícil para ele não aceitar aí esses ensinamentos, porque é de fato a primeira pessoa que olha para ele, né, como uma pessoa, né, como um indivíduo, né, específico, né, que toma ele aí como claro que tem todo o interesse, né, do Laércio Arrudão, que vê o potencial aí de um ajudante, né, de alguém que ele pode usar, né, no trabalho, no boteco, e depois no trabalho da coisa com as drogas e com a prostituição, né. Então ele ouve, ele não pode deixar de ouvir, mesmo que ele estranhe, né, as falas do Laércio, né. Então o brilho de simpatia nos olhos de Laércio Arrudão começou por me ensinar que quem bate é o homem, e manda surra toda hora e fala pouco. Quem chega tarde é o homem, quem tem 5, 10 mulheres é o homem, a mulher só tem um homem, né? Quem vive bem é ele para tanto. A mulher trabalha, se vira e arruma a grana. Quem põe vontade, 9 horas, cocorecos, bicos de patos e lero-leros é o homem, é um macho. Homem grita, manda e desmanda, exige, dispõe, põe cara feia e pede pressa. A mulher ouve e não diz um A, nem sim nem não, rabo entre as pernas. Mulher só serve para dar dinheiro ao seu malandro. Todo o dinheiro. Por isso, entre os malandros da baixa e da alta, as mulheres se chamam minas, né? E aí tem, né, o Laércio, a frase depois, né, Laércio Arrudão me ensinou, né, e vai falando as coisas que o Laércio ensinou, né, a mulher lava os pés do homem, e aí tem essa frase, né, duas ondas bestas podem perder um homem, gostar, né, gostar de alguma coisa ou gostar de uma mulher, e mulher bonita, malandro que é malandro se espianta e evita tudo isso, né, e essa frase depois vai vir, né, no final. E aí então ele vai aprendendo, né, e aí, enfim, põe em marcha esses aprendizados, põe em prática, né, com a mulher esses aprendizados. E ainda está nesse período que ele ainda tem essa liberdade, né? Ele já está, enfim, agora ele tem um outro tipo de liberdade, mas aí ele ainda é o dono da situação, né? Ele explora a Ivete e vai pedalando, né? Volta essa marca, né? Que é uma marca de oralidade, eu vou pedalando, é quase um tique de fala, mas que quando transformado em texto, né, produz esse efeito, né, desse movimento livre aí desse personagem nesse momento, né. Enfim, continua, né, nessa toada, nessa liberdade, um trabalho que não dá muito a ele, né, mas ele consegue mais da Ivete, que também não é muito, né.
Mas o Laércio, então, continua com essa lição aí da malandragem, né? E ele, então, vem esse momento em que as coisas mudam de fato, né? Que é quando ele fala que Laércio Arrudão, meu padrinho, né? Então, que esse padrinho, essa palavra é ambígua, né? Então é esse grande malandro, esse criminoso, na verdade, que olha para ele, que ajuda ele, mas que também exige algo em troca, né? Tem toda uma leitura aqui que a gente pode fazer até de uma tradição, né, de filmes de máfia, né, que é quando a gente pensa nessa ideia do padrinho, né, o padrinho do crime, né. E aí ele começa então, né, o Laércio Arrudão seduzindo, né, o Paulinho Pernatorta para o que não é ainda Paulinho Pernatorta, né? Isso é importante, né? Para um mergulho, né, mais profundo, então, aí, né, nessa vida de malandragem, né? Então, Laércio Arrudão, meu padrinho, deu agora, nas últimas noites, para me chamar de lado, falar baixo, pedir atenção e olho vivo na sua prosa. Quando o movimento acaba, né, o movimento do boteco acaba e desço as portas do muquinfo, a gente conversa. O mulato me esquenta a cabeça, me bota umas dúvidas na caixa do juízo. Vai falando baixo, balangando macio, com a malícia de quem estivesse piscando, mas não mexesse os olhos, uma picardia no canto da boca. A conversa é maneira, antes insinua que fala, mas é feroz, corta. Tenho um pouco de medo dela. Arrudão também está nervoso quando me fala e ajeita um dos pés sobre a caixa de cervejas, procurando uma posição melhor para me enfiar as coisas na cabeça. Ganho um frio. Ele estala os dedos. Ouço apenas, nem sequer concordo, nem engrolo uma palavra. Os ensinos de Arrudão ganham força, me amolam por dentro, abalam tudo o que sei. O mulato para de vez em quando para conferir o efeito. Viu? O indicador me espeta a barriga. E é como se ele me passasse o seu vício de piranha. Critica. Que malandro sou eu? O nervoso das suas mãos continua. Joga-me na cara que sou um trouxa, um coió muito pacato. Tenho uma mulher só, perco tempo andando na magrela para baixo e para cima. Tenho essa mania besta de namorar meninas honestas que trabalham nas lojas da rua José Paulino. Não me cuido de arrumar mais grana nas virações da zona. E que nunca serei um malandro, não tenho ambição. Né? Então aqui é o confronto, né, dessas duas forças, né, que movem aí, que na verdade vão, é o confronto que vai gerar a necessidade do Paulinho fazer uma escolha, né? Eu quero liberdade ou eu quero a grana, né? O caminho da ambição ou o caminho da liberdade, né? É claro que ele está sendo tem toda uma questão de uma circunstância aí, esse envolvimento dele com o Laércio Arrudão, que tiram, né, que jogam ele, né, com força para o lado da ambição, mas ainda, né, tem uma mudança, uma escolha, né? É isso, né? E aí, né, a gente vê que a história do Paulinho de uma perna torta aconteceu já, ele já estava nesse processo, né, de transformação, mas é aqui justamente que ele escolhe contar, né, a história de como ele ganha o nome, né? O que dá a gente aquela leitura, né, levantada aí pelos alunos, né, de que ele se torna, né, uma personagem para ele mesmo, que ele inventa um personagem para ele mesmo, que ele precisa, né, escolher esse personagem no momento em que ele abre mão da liberdade, né, em prol da ambição, né, em prol de fazer essas coisas que o Laércio Arrudão faz, né, que é furtar, roubar, beliscar, morder, recolher, entortar, quebrar, tomar, estraçalhar, né. Laércio Arrudão me quer vivo e cobra, né, esperto como ele, a cobiçar e tomar todas as coisas alheias. Né? Então a gente passa aqui do ver e desejar para o cobiçar e tomar. Né? É esse processo. E aí ele conta a história de como ele vira o Paulinho perna torta, de uma perna torta, a partir justamente dessa briga com uma travesti. Né? Que ele também desenha aí, né, como essas personagens interessantes, né, com quem ele tem uma relação ambígua,
né, do que ele chama de nojo, aqui a palavra do personagem, e respeito, porque ele sabe, né, que essas travestis também sabem se virar, né, e que ao mesmo tempo que seduzem ali, que tem os jeitinhos, os trejeitos, quando precisam sacam, né, o canivete, né, exatamente como acontece aí no caso da Jane, né, que essa briga, enfim, na qual ele se envolve, né, por causa enfim, de um quiprocó em torno dessa travesti, né? Enfim, de um freguês aí da travesti, etc. Bom, e aí, enfim, aí ele vai se tornando, então, e aí tem todo esse processo, ele virar um grande malandro. Então agora ele não vai mais pedalando, agora ele vai mamando, né, tem esse momento, né, que agora ele não vai só pedalando entre a casa da Ivete e o boteco, agora ele tem mais duas, né, ele começa a explorar outras prostitutas, né, então não tem mais aquela liberdade de andar na magrela, na bicicleta, né, e aí ele fala, cresço a galope, né, ele tem que crescer na marra, né. Aos 20 anos a crônica policial, aí ele já começa a aparecer no jornal, né, como perigoso meliante, né. Dão um retrato, né, mostram ele, e aí é uma espécie também do retrato do sucesso dele, né. Também tem uma relação ambígua aí, né, com essa coisa do jornal, né, ele gosta, né, de aparecer no jornal, porque isso significa que ele se tornou aquilo que ele de fato escolheu ser, né, esse grande malandro, né, e começa aí um processo de se tornar um dos grandes malandros, né, junto com essas personagens aí principais, o Bola Preta, o Diabo Loiro e o Marrom, né, e aí ele fala, só um nome, né, agora ele tem um nome, né, e ele é o nome, né, o Paulinho de uma perna torta, um nome de um grande malandro, né, e aí o Laércio Arrudão continua, né, então a atiçar, como ele fala, né, essa nova persona, né, do Paulinho Perna Torta. Só que aí vem exatamente aquele momento, né, que eu levantei, que é o momento em que se começa a fechar, né, o círculo aí em torno dessa zona de prostituição, em que começa esse processo de desmantelamento dessa zona de prostituição, por meio justamente de uma acaba, embora a prostituição continue sendo legal, né, acaba essa tolerância ao universo de crime em torno da exploração da prostituição e da questão das drogas, enfim, tudo isso que gira em torno da zona, né, que não é só, enfim, um lugar em que as mulheres se prostituem, mas um lugar de circulação de drogas e de tráfico e de outros crimes, enfim, né. E aí os principais malandros vão começando a fugir, né, e outros vão sendo presos, né. Então o Laércio Arrudão se manda para Santos ou Londrina, ninguém viu, os irmãos dele, que eram amigos, né, do Paulinho, o Ivinho Americano e Jonas, também conseguem escapar, o boteco tem que acabar e acaba a boca do Arrudão, né. Então acaba aí esse espaço de tráfico de drogas dessa família, né, que era o lugar, né, enfim, o ponto de trabalho, né, de atividade do próprio Paulinho, né. E os da farda, né, os policiais, que são sempre, né, os grandes adversários, né, os antagonistas, mesmo os vilões da história, né, continuam na lambança folgando soberanos, né, azucrinam à vontade, e aí metem um monte de gente na cadeia, né, essa coisa da casa de detenção nem cabe mais, né. E aí tem esse momento, né, finalmente, em que eles resolvem molhar a mão, né, resolvem, ele ao lado de outros malandros, resolve dar dinheiro para os policiais deixarem ele em paz, mas mesmo assim os policiais enfim, respeitam quem tem mais poder, né, no caso o governo, e acabam, mesmo aceitando o dinheiro, acabam se voltando contra
contra a boca, ou, né, contra a zona, na verdade. Né? Ele já levanta essa questão, né, haverá guerra entre os policiais e a galera da zona, né, e ele começa a ficar com mau palpite, né? Então tem a vida está pretejando, né? Está dando tudo errado nesse fim de 53, né? E aí finalmente tem esse grande momento dessa grande tragédia, né? Da destruição da zona, né? E a gente volta para aquela ideia, né? Que aparece de uma outra forma completamente diferente no Conto do Clear, mas essa ideia de que quando se decide acabar com um crime ou com a malandragem, ou com esse lugar, com essas pessoas que vivem à margem, né? Não basta acabar, tem que extinguir. Né? Isso também é muito, e aí de repente tem essa virada muito trágica, né? Nesse conto, esse dia que ele acorda, vê que vai dar ruim, né? Nem acorda, né? Tá com a Ivete, nem acorda a Ivete, só foge, consegue se enfiar, se esconder na caixa d'água e fica só assistindo, né? E é esse momento que o personagem se torna um narrador de um evento crucial, né? Em que ele está ali assistindo de uma maneira assistindo, mas se protegendo com muito medo, né? Do que pode acontecer a ele. É uma proteção muito frágil, né? Mas aí ele descreve, né? Então esse momento de horror, né? Que acontece aí na destruição da zona, com os policiais invadindo todas as casas, colocando os colchões para fora, enfim. E aí esse momento que ele fala, as mulheres engolem depressa tubos de tóxicos, né? Ou seja, acabam com as drogas, né? Engolindo, e despejam algo no próprio corpo. Né? Os corpos pelados, sem pressa, pelas ruas vão as labaredas, ardendo como bonecos de palha. Né? O horror é uma misturação. Gente, cantoria, grito, é esguicho d'água, é tiro, correria desnorteada. Xingação, berreiro, choro alto e arrastado, cheiro de carne queimada e fumaça. Voa de tudo pelas janelas, quebram cama, cadeira, oratórios. Sangue se espirra no lixo da rua. Sujam, quebram o trato do nosso arrego, capturam bola preta e diabo louro, metem algemas, lá vão os 2 cobras cuspindo e correndo pé em resistência. Dão pesados, são caceteados, bola preta cai e chutam-lhe os rins. No meio da rua, os invertidos, né, que são as travestis, choram, gritam e se descabelam. Aí ele olha para a Ivete, né, tem esse momento para dar, né, esse final trágico aí a essa relação. Né. Ivete meteu-se fogo também, né? E ele está observando e ele não pode sair para não ser preso, né? Porque também não quer sair, existe também sempre essa escolha. Né? Ivete está morrendo devagar na rua Aimoré, a 50 metros meus. Esse A aqui é bem errado, né? Aqui tinha que ser uma preposição. Eu nunca vi morte assim e sei lá como me aguento quieto, me remexendo por dentro e não podendo fechar os olhos. Nem sinto água gelada até o peito, nem o tempo que terei ainda de me aguentar aqui. Esse parágrafo curto, né, muito doloroso, esse momento que ele vê a Ivete, que foi o primeiro amor, né, a primeira mulher dele lá, morrendo queimada, né, a 50 metros dele, uma distância de 50 metros dele, né, e que ele não consegue parar de olhar. Né, ele não consegue parar de olhar e nem sente mais essa água de tão absorvente que é essa imagem. Né. E aí vem, né, o vagabundo da Aruá, empregado do Burruga, enfim, outros personagens, enfrenta, dá o que fazer com o ferro de abrir a porta do bar, mas já foi furado agora e cai as mãos na barriga, já levou um tiro, né? Ivete está morrendo. Passa num pensamento besta que se mistura a coisas de cinema, uma metralhadora, com uma lurdinha costurava esses folgados. Né? Então a gente vê aqui também, né, e aí uma grande diferença do que a gente vê do crime organizado hoje em dia, né? Na verdade, é essa malandragem que detém muito pouco poder, né? Ele pensa, né? Pensa aí nos filmes, né? Pensa agora, eu queria ter uma metralhadora, mas metralhadora é uma coisa de filme para ele, né? É uma coisa totalmente. Ele não tem nenhuma forma de resistência, né? E aí vem então a terceira parte, né? Da história. Né, de 53 para cá. Então 53 esse ano simbolizado, né, marcado por essa tragédia desse fim da zona, né, do Bom Retiro, uma zona, um fim que depois ele vai falar
parecer uma grande vitória do governo, mas ninguém conta, né, o custo, né, o preço, o horror, né, que foi essa vitória, né? Parece que foi o governo, a vitória da civilização contra a barbárie, mas na verdade foi a própria barbárie, né? E aí vem essa coisa interessante também, né, dessa associação entre a prisão e a escola, né, de criminalidade, né, casa de detenção é a maior escola que um malandro tem. Na detenção o malandro fica malandro dos malandros. Né? Entrei com o pé frio no ano de 54, perturbei bem pouco e quase me virando sozinha, dei a maior onda de azar da vida deste aqui. Né? E aí ele fala, né, essa coisa, né, e aí fala justamente dessa tragédia aí do fim da zona. Morreu Mivete, Bola Preta e Diabo Loiro caíram na Ilha das Cobras e de lá não voltaram vivos. Me sobraram apenas Valquíria, que era uma nova namorada, prostituta que ele explorava, e a rua. Mas a rua por demais policiada. E a cidade limpa da gente, né? A cidade que foi... Então é um processo de limpeza, né, que ele descreve aqui com essa violência policial, né? Não é que eles acabaram com o crime, eles limparam, né? Então essa noção de extinção e de higienização, né? Ou seja, de como tirar, né, essa camada marginalizada da rua significa uma higienização, né, da rua. Só que as coisas, enfim, vão se ajeitando, né? Aqui tem esse momento justamente que ele critica, né, o retrato que a imprensa faz, né? Os jornais fantasiaram falsidade à queda da gente, jogando gabos no governo, né? Se elogiando o governo. Só não reportaram que foi a matança na zona, e não houve fotografias, nem pena, nem lelo-lelos para aquelas misérias. Só não explicaram os tontos, né, os tontos da imprensa, o porquê da nossa queda. Né? Só ninguém soube que caímos de 4 porque nos faltaram Bola Preta e Diabo Loiro. Né? E aqui tem enfim, vou terminar de ler e comentar. Né? Na crepe danada de me faltarem os dois, o trio ficou só em Paulinho de uma perna torta. E não pude, como queria e craniei, catar meus vagabundos para tomar alguns pontos na ignorância. O governo ganhou, mas ninguém explicou por quê. E aí aqui também tem esse relato, né, desse confronto entre governo e criminalidade como uma guerra mesmo, né, como ele já tinha levantado, né, essa ideia da guerra, e aqui esse relato como uma espécie de um relato de uma aventura, né, de um filme de ação em que a gente tem duas forças que deveriam ser equivalentes, né, quer dizer, são duas forças, que a força dele seria heróica se ele tivesse esses outros heróis ao lado dele, né, o Bola Preta e o Diabo Loiro, ele conseguiria ter vencido essa força policial, né, os policiais colocados aqui como então justamente aquela coisa dos inimigos, os vilões, né, os antagonistas. Mas aqui porque eles foram traídos pelos policiais, né, então existe uma certa um elogio de uma dignidade, uma honra, né, do lado dos malandros, e uma crítica, né, à traição desses policiais corruptos que receberam dinheiro, mas mesmo assim levaram para prisão e para a morte, né, esses dois chefes, né, o Bola Preta e o Diabo Loiro. Né. E aí, enfim, quando ele sai da prisão, ele está aí nessa rua, nesse sistema desmantelado, né, da criminalidade, mas ele vai tentando achar um novo lugar, né, e aí vai ficando o malandro dos malandros, né, essa expressão que ele já tinha evocado aí a partir da escola, da casa de detenção. Né. E aí vem, né, a putaria vai se ajeitando, o Laércio Arrudão volta, né, com os irmãos a circular, a Valquíria, enfim, ele é o malandro dos malandros ainda de dentro da polícia, né, de dentro da prisão, né, que é essa coisa importante também, né, como mesmo preso, né, ele continua comandando, né, as ruas, né, e enfim, e aí tem esse momento que é um momento bonito também, e um momento que dá esse aspecto aí, que introduz, né, uma subjetividade melancólica que vai marcar o final do conto, né? Que é esse momento em que a Valquíria vai lá, né, visitar ele na casa de detenção, né? Mas tem um momento que ela se despede, a Valquíria se despede, essa hora da tarde domina uma tristeza besta, eu sinto falta do corpo dela. Mas ainda no mesmo parágrafo, né, ele acrescenta, distribuo ordens, que me traga o advogado. Né? Então aqui já tem
essa flutuação, né, entre, e aqui a coroação dessa opção pela ambição em detrimento da liberdade, né, e aqui materializada mesmo nessa experiência da prisão, né, e aqui também, né, e justamente essa melancolia que vem, né, de, apesar dele ainda distribuir ordens e ganhar, enfim, ganhar o dinheiro, etc., tem essa melancolia desse momento em que ele fica sozinho, né, preso. E aí, enfim, ele vai ajeitando a vida dele, né, e finalmente sai da prisão, então já com toda uma organização, né, em que ele é o rei, né, pelo menos dentro dessa perspectiva dele, né, e sai falando, São Paulo ia ser meu, e vou. E aí começa esse voo, que vai marcar o final do conto, né. E quando ele vai, a criminalidade, toda a questão da prostituição já se reorganizou em outros de outra forma, né? Vila Buarque, que é um bairro perto do Minhocão, ali, o centro, né? O outro lado do centro de São Paulo, distante do Bom Retiro, a outra ponta do centro, foi onde essa rede de prostituição se reorganiza, né? E ele fala aqui, né? Vila Buarque também já ferve de inferninhos nas boates de mentira, de grupo, que só são boates para engambelar os trouxas. O negócio é putaria e firme. Né? Monta um apartamento na Praça Marechal Deodoro, ali do lado, andar todo para servir as minas que trazem fregueses caros e coronéis das boates. Tem telefone e outros cuidados, 1000 mangos por hora. Né? Então, aí ele se torna, de fato, um empresário, né? Da prostituição, né? Não só da prostituição, né? Depois ele vai falar também que mexe com drogas, né? Com tóxicos, como ele fala, e marca, né? Esse e vou, né? E vou. Né? Ele não tem como, né? Aqui ele já não tem mais, né? Como sair, né? Desse universo que agora de fato, né? Ele é o malandro dos malandros, né? O chefe ali dessa organização, né? E então ele fala, né? Passo para o partido alto, manicuro as unhas, me ajambro com panos ingleses, fumo charuto holandês. E a crônica policial comenta com destaque, porque declarei dia desses que a minha marca é só Duke George, holandês. E cafetinar é um negócio, né? Então é o chefe aí da prostituição. E vai contando, lida com tóxicos e vou. Né? De novo, essa marca da oralidade, mas também de um certo destino, né? Desse movimento que ele não consegue mais parar, né? E ele deixa isso bem claro, né? Num momento mais adiante, né? E essa relação confusa, né? Complicada que ele tem com os jornais, né? Porque os jornais me pintam de tudo que teria um rei. Né? Então ele aparece com todo esse poder, mas ele aparece também de um jeito que ele não gosta, né? Por exemplo, ele fala, não gosto de uma fotografia que ele aparece sem óculos escuros, em que aparece só de camisa esporte e sem charuto na boca, né? Ao mesmo tempo que ele lida, né, com prazer, com essa persona do rei do crime aí, né, que os jornais dão a ele não gosta, porque os jornais também dominam a outra face dele, né, a face que ele não quer, que ele sabe que ele tem e que ele não quer que apareça, né. Só que aí ele começa, enfim, a questionar, né, qual é o lugar dele, né, o que mata ele, que é a partir ali dessa figura que ele conhece na casa de detenção, o Zião da Gameleira, né, uma pessoa da religião da Umbanda, né, que faz ele começar a refletir sobre as coisas, sobre o destino dele, né, sobre as escolhas dele, né. Por isso que eu falo que aqui fica muito marcado esse fato desse personagem ter escolhas, ter feito escolhas, né. E aí ele volta lá, né, para aquela lição do Laércio Arrudão, né, e fala, não foi mulher bonita nem o Gustavo que está perdendo ele. Né? E que os anos do Laércio, os anos da detenção não ensinaram tudo que ele precisava saber. Né? E aí ele fala que, né, esse momento de melancolia, de reflexão, né, de alta subjetividade sobre numa reflexão sobre as escolhas que ele fez, né, sobretudo a escolha da ambição em detrimento da liberdade. Né? A encabulação maior me nasce de umas coisas bestas, cuja descoberta e matutação a ginga macumbeira, diziam da Gameleira, começou a me despertar. Uma virada do destino na vida andeja deste aqui. Um absurdo que Zião, sem querer, acabasse me levantando dúvidas bestas.
De novo essa coisa da besta, né, da palavra besta, quer dizer, aquela tristeza besta que ele sente quando a Valquíria vai embora da, da, da prisão, aqui volta como essa dúvida besta, né? Ou seja, esse momento em que ele não deveria parar para pensar, ele não deveria parar para sentir, porque o pensamento e o sentimento são justamente, impedem ele de continuar vivendo, né? E aí ele fala, né, que fiz 30 anos e pensei em umas coisas da minha vida. E na continuação da besteira, atacado pelas últimas guinadas da polícia que atende as famílias da cidade sobre o barulho dos meus esporros nas bocas, difamado pelos jornais, revistas, televisão, sou chamado às conversas comigo mesmo. E é uma porcaria, meu nome é ninguém. E aí volta essa discussão do nome, né? Paulinho de uma perna torta, de quem andam encurtando o nome por aí, é uma mentira. Né? Uma mentira como foram todos os outros. Né? E todos os outros também têm esses apelidos. Né? Nenhum deles tem um nome. Né? A gente não é ninguém. A gente pensa que está subindo muito nos pontos de uma carreira, mas apenas está chegando mais para perto do fim. E como percebo, de repente, como estou sozinho. Uma parada sem jeito ou encabulação. Agora a briga não é com ninguém, não. O pior de tudo, o espeto, é que eu mesmo estou me desacatando e me dando um esporro, e é o maior enrosco. Eu acho que ando muito cansado. Né? Eu vou, né? Eu tenho que estar em movimento, né? Mas estou muito cansado. Né? Essa que é justamente, né? E ele começa a pensar, né? Será que eu não deveria ter ficado, né, com a Ivete, só com por que a ambição? Né? Vem toda essa reflexão aí, né, da ambição. Né? E os jornais começam me desrespeitando, me encurtando o nome. Né? As ratarias, né, os policiais me apertam. Meu nome está se apagando. O nome, afinal de contas, é tudo que ele tem. Né? O nome que não é o nome dele. Né? O nome, esse alter ego, né, como o estudante disse. Né? Estão limpando as ruas, arrancando os malandros das tocas mais escondidas. Eu me refinei, mas não devia tanto. Fiz muito fricote, me escarrapachei mais do que a conta, me empapucei. Ou foi essa vida que me ensinou a cobiçar tudo que é dos outros, iludindo, avançando, tomando, estraçalhando. Também por isso tenho uma situação, carro, apartamento, telefone, viagens, bordel. Não nasci com isso não. Mas sem tratamento hoje viveria mal. Camelaria, batendo cabeça por aí, faria coisa de marmiteiro, sofredor. Eu me refinei, estou aqui, e cada vez mais, amanhã precisarei de alguma novidade, senão já não serei eu mesmo. Precisarei mais grana, e quando tiver, ainda assim, descontente, encabulado, irei vazio por dentro, cobiçando e inventando novas 9 horas. Né? E aqui vem aquela questão, né, e eu quero encerrar por aqui, né, que é essa quando a gente lê, né, o João Antônio, o autor, dizendo que ele quer botar, né, quer dar protagonismo, né, para essa camada da população para a qual a gente não costuma olhar, mas um protagonismo que não é simplesmente o da anedota, né, é ver o que existe justamente de mais subjetivo, né, e mais universal, aí, para usar uma palavra do João Antônio também, quer dizer, o momento em que a gente consegue se identificar com a gente que não tem nada a ver daí com a malandragem dos anos 50, a gente consegue se identificar, né, consegue sentir o que esse personagem está sentindo. Né? Esse personagem que optou por uma vida de mais e mais conquistas, e aí essas conquistas a gente pode ler de uma maneira mais geral, a gente precisa pensar só dentro desse universo da criminalidade, que escolheu abrir mão das coisas que davam alegria a ele, né? Que dá aquele prazer que ele sente andando de bicicleta, que ele não tem mais, porque agora ele precisa sempre de alguma coisa nova. Né? Não existe mais o prazer do momento, o prazer que ele... e aí tem mesmo uma crítica à própria organização capitalista das nossas vidas e por meio dessa questão do consumo desenfreado, né? Que eu não posso mais ser feliz, né? Ele perde a possibilidade de ser feliz aqui, né? Porque ele quer sempre mais alguma coisa. Né? Mesmo, e assim que ele consegue alguma coisa nova, ele continua se sentindo vazio. E aqui é muito aguda, né, essa forma como o conto traz. Né? Então, termina justamente nessa nota, não termina numa tragédia, né, termina numa nota melancólica, né, tenho a impressão de que me preguei uma mentirada enorme nestes anos todos, né, que é a mentirada de que era isso que ele queria, né, que ele era, enfim, e que não tem para onde ir, né? E que já estava lá evocada na epígrafe justamente do Noel Rosa. Né? Outra vez o governo está vencendo Paulinho de uma perna torta, mas eu não vou parar, né? Eu vou, né? Aquela coisa do eu não vou parar. E aí essa coisa extremamente triste, né?
que a gente prevê um final trágico que não chega a ser descrito, né? Atucho-me de tóxico e me aguento. Para final, tenho ainda grana e Maria Princesa, que é a nova namorada, prostituta, que é uma boneca. Eu só posso continuar, até que um dia desses, na crocodilagem, a polícia me dê mancada, me embosque como fez a tantos outros e me apague. E nesses dias os jornais, e aí vem de novo, né, essa questão da relação ambígua com os jornais, digam que o crime perdeu um rei. Então é isso, gente, fico por aqui, vídeo grande para variar, mas realmente é um conto muito cheio de nuances, né, de transformações, e que volta então para essa questão, né, da relação do Brasil com a honestidade, com a desigualdade social, né, com a visibilidade que certas camadas têm e outras não. E a gente continua vendo aí mais do Brasil num texto completamente diferente, então na quinta-feira, um texto muito longo também, né, espero que vocês tenham tempo aí para ler, mas uma outra perspectiva de Brasil, publicado numa época parecida, mas que aí já olha para um outro viés, né, para as questões políticas.